E aí, pessoas, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês duas fórmulas que são, se não forem as duas mais importantes, são das mais importantes que tem no Excel, tá bom? Então eu quis juntar no mesmo vídeo aqui e vamos lá. Olha, uma coisa que muitas vezes acontece é você ter um banco de dados assim, né, no Excel, com coisas que estão em código. Por exemplo, sexo está aqui, ó, 1 ou 2, sendo que o 1 representa masculino, por exemplo, e o 2 feminino. Tá? Isso acontece muito, né? Aqui o Estado Civil está em código, tá bom? Então, pode ser que depois você queira passar isso para o que ele realmente é, masculino e feminino, tá? Então, vamos abrir uma coluna aqui para a gente colocar aqui o valor desse número. Ah, só dá para fazer era só você pegar a coluna aqui e mandar substituir, né? Podia vir aqui, dar um Ctrl U aqui, localizar, trocar todo mundo que é um e trocar para o masculino, tá certo? Só dar um substituir tudo, acabou. Depois eu faço a mesma coisa com o feminino. Ah, tá, né, gente? Mas aqui é para explicar, né? Senão não vai ter graça. Então vamos lá. Tem uma formulinha que é o C, é o famoso condicional, tá bom? Ele verifica uma condição, então vamos lá. Se eu quero verificar se esse número aqui ele é igual a esse aqui, ó, tá bom? E eu vou usar ele, não vou digitar, eu poderia digitar aqui C igual a 1, né? Mas eu vou usar aqui porque depois eu poderia trocar esse número, tá bom? Mas C igual àquele lá, se for igual a M1, o que eu vou fazer? Opa, digitei, desculpa, ponto e vírgula, né? Que eu estou acostumado com a vírgula. Eu vou falar que ele é masculino. Se não, tá? Se não for verdade o que eu coloquei aqui, eu vou para outra opção que vai ser o feminino. Eu poderia escrever aí o masculino e feminino também, tá bom? Então eu poderia, se B2 é igual a 1, o que eu quero? Quero que seja masculino, e aí tem que ser entre aspas porque é texto, tá bom? Se não, eu quero escrever feminino. Tá bom? Posso fazer assim também. O bom de fazer com a fórmula, colocando como referência esses daqui, é porque depois eu poderia trocar lá, tá? Mas aqui para a gente aprender já tá bom. Beleza? E aí como a gente já aprendeu, é só eu clicar aqui duas vezes que ele vai até lá embaixo, né? E aí ele colocou onde está um está masculino, onde está dois está feminino. Né? E aí você pode vir aqui, copia essa coluna toda e cola em cima dessa. Inclusive você bota aqui, né, sexo, copia ela mesmo e cola em cima dela os valores para perder a fórmula e fica. Ou você fica com as duas também, não tem problema se você não quiser alterar no que veio do banco. Tá bom? Então esse aqui é bem simples. Tá certo? Tá bom. Vamos ver agora a questão do Estado Civil. Vamos inserir aqui e vamos pegar o Estado Civil aqui. Tá bom, o Estado Civil é esse aqui. Então vamos fazer, a gente pode fazer a mesma coisa. Se esse aqui igual a 1, né? Aí para não ter que digitar de novo, vou clicar aqui, tá bom? Casado. Só que casado vai ser nessa célula fixa. Quando eu copiar essa fórmula para baixo, se eu deixar isso aí só como L1, e depois ele vai mudar para L2 na célula de baixo, tá? Então eu vou fixar. Quando eu aperto F4, eu fixo alguma coisa da célula. Se eu apertar uma vez, ele fixa a linha e a coluna, que quer dizer o quê? Que você vai pegar sempre aquela célula. Se eu apertar de novo F4, ele vai fixar só a linha. Ou seja, se eu trocar de linha, não muda nada. Mas se eu trocar de coluna, ele vai mudar de coluna. Ou eu fixo a coluna, que é a mesma ideia, né? Se eu copiar isso aqui para baixo, ele vai trocar de linha. Então, se eu copiar para a linha de baixo, ele vai mudar para L2. Mas se eu copiar para a direita, ele vai continuar como L1, porque ele não muda a coluna. Tá bom? E se eu apertar de novo, ele tira tudo. Então, eu vou fixar essa daqui. Beleza. Se for igual a 1, é isso. Se não, e agora? Agora lascou, né? Porque o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer mais um se. Aí eu vou ter que ver. Se não for 1, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver. Se isso aqui for 2, aí o que eu vou fazer? Vai ser esse aqui e vou fixar. Tá bom? Se não for 1 e não for 2, Ave Maria, aí é muito, né, gente? Não dá para fazer isso, tá certo? Então, por isso que a outra formulinha que a gente vai aprender é o PROC-V, que é muito mais fácil. O que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever PROC-V, tá? O que eu vou... Valor procurado, né? Tá vendo que o Excel ele vai te ajudando aqui para você não se perder o que você tem que fazer. Eu vou procurar o 2. Aonde que eu vou procurar o 2? Nessa tabela aqui, ó. Tá vendo que eu selecionei onde estão nossos números?
e na coluna seguinte eu coloquei aí o valor. Tá? Sempre na primeira coluna tem que ter o número que você está procurando, ou o valor que você está procurando. E novamente eu vou apertar o F4 para fixar tudo aqui, ó, porque essa tabela não sai do lugar. Apesar de eu copiar a fórmula para baixo, essa tabela é sempre a mesma. Pode ver que o D2 ali eu não fixei, porque quando eu copiar para baixo, eu quero que vire D3, D4, né? Cada linha vai procurar um valor diferente. Tá bom, então eu vou procurar aquele número que está à minha esquerda, naquela tabela, tá? E aí ele pede o número do índice da coluna. Ele vai achar aqui e ele vai trazer qual coluna dessa tabela. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, a coluna 2, tá bom? E aqui ele dá duas opções para você, correspondência aproximada, correspondência exata, tá bom? Eu sempre coloco correspondência exata, tá? Posso depois explicar melhor o porquê disso aí, mas você pode colocar falso ou zero, que é a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que ele vai procurar exatamente o número 2. Tá? No outro caso, que não é exato, o que acontece? Ele pega alguma coisa próxima de 2. Ele sempre traz alguma coisa. Entendeu? Aqui nesse caso, se não tiver o número 2 lá, ele vai dar um erro. Ele vai falar que não achou. Tá bom? E pronto. Olha aí. Ele procurou lá o 2 e viu que 2 é divorciado. Tá? Se eu apagar aqui o 2, ó, por exemplo, não tem nada, ó, ele fala, é daí aquele erro lá que ele não encontrou. Tá bom? Pronto, agora, mesma coisa, gente. Olha, é só eu trazer aqui para baixo, até a última linha, tá certo? E tá lá, 2 é divorciado, 5 é união estável, 6 é viúvo, 3 é separado. Tá bom? É isso aí. Então agora eu posso pegar aqui, copiar tudo e colar especial valores, né? E acabou, não dependo mais, eu posso apagar isso aqui, por exemplo, que continua lá os valores. Já traduzi. Deu para entender, gente? Isso então é muito bom para você. Vai usar muito isso aqui, tenho certeza, tá bom? E tem mais uma coisa que ele serve, que é o seguinte, isso aqui eu estou simplesmente trocando os códigos, né? O que era 1 vai virar o código real dele, né? O valor real, aqui era os códigos também virou o valor real, mas às vezes uma coisa que acontece é isso, por exemplo, eu tenho as cidades e eu quero saber de que estado elas pertencem, tá bom? Isso aqui então que não dá para fazer um C, porque quantas cidades tem, né? Mas eu tenho uma lista com as cidades e o estado de cada uma, então basta eu fazer de novo aqui um PROC V. Eu quero procurar essa cidade. Nessa tabela toda aqui, vou fixar a tabela. Trago sempre a segunda coluna, né? Aqui nesse caso também, porque o estado está na segunda coluna. E eu quero uma correspondência exata aí, ó. Pronto. E aí, com o cliquezinho aqui, você vai conseguir o estado de todas as cidades aí de uma vez. Tá bom, gente? Sensacional esse PROC V, é muito útil. Beleza, gente? Qualquer coisa, deixa os comentários aí no vídeo, tá bom? Abraço!